Projeto de Intervenção Artístico-Cultural PIAC 2021, Plano de Divulgação de Oficinas Online 2021, Jovem Monitora Continuista Jéssica Maria de Lima, Jéssica Marias, Equipamento, Casa de Cultura Municipal do Butantã, Gestor de Equipamento Danilo Augusto Leite, Agente de Formação do CIEDS Juliana Balduino, Orientação e Direcionamento Fernando Cartago. Antes de mais nada, licença para chegar. Peço licença a quem veio antes de mim e me abriu caminhos para o que venho apresentar hoje, a quem corre comigo no dia a dia e torna minha passagem por esse mundo mais possível e afetuosa, e a quem ainda está por vir e confia em mim e em nós, para abrir também os caminhos de quem chegará depois. Laroie! Agora sim, vamos às apresentações. O que eu trago hoje? Esta é a apresentação final do projeto de intervenção artístico-cultural PIAC, intitulado Plano de Divulgação de Oficinas Online 2021, que consistiu em um plano de divulgação via mídias sociais, voltado especificamente para o início das oficinas online da Casa de Cultura Municipal do Butantã, executado por mim, Jéssica Marias, jovem monitora continuista, ao longo de 4 meses. Então, esse plano foi executado de março a junho de 2021, dentro do programa de formação Jovem Monitor e Monitora Cultural. Colaboraram com esse projeto voluntariamente 18 das e dos 23 oficineiras e oficineiros que atuam no equipamento atualmente. Mas por quê? Em razão da pandemia por Covid-19, a maioria das atividades culturais relacionadas à Secretaria Municipal de Cultura precisou ser adaptada para o modo virtual ou híbrido. Apesar de grande parte da população não ter acesso a uma boa conexão de internet, tão pouco espaço físico amplo dentro de casa, atividades como as oficinas online, viabilizadas pelos equipamentos culturais, são uma opção de lazer segura, divertida e enriquecedora em termos de aprendizado e cultura. E são também fonte de renda para profissionais da economia criativa. Sendo assim, é de interesse da gestão do equipamento, oficineiras e oficineiros e público que essas atividades sejam amplamente divulgadas, tanto para que sejam validadas diante do investimento do poder público, quanto como uma tentativa de aumento do alcance que consiga diminuir os filtros sociais citados. E, mais uma vez, no contexto de distanciamento social que ainda opera, necessitou-se voltar tais estratégias de alcance e divulgação para as ferramentas online, sobretudo as redes sociais. Tá, mas e daí? Apesar de reconhecer a importância da divulgação virtual para o microciclo da economia criativa da Casa de Cultura do Butantã, nesse momento pandêmico, é fato que o equipamento dispõe de uma equipe bastante reduzida, o que, somado a todas as outras demandas que são de responsabilidade da gestão e das jovens monitoras, acaba dificultando a execução dessa etapa das atividades, sobretudo diante do modo de entrega de conteúdo constante pelo qual operam as redes sociais. Então, diante das questões apresentadas e da demanda pela elaboração do plano de intervenção artístico-cultural, que é parte integrante da formação dentro do programa Jovem Monitor e Monitora Cultural, a Jovem Monitora Continuista, Jéssica Marias, vulgo eu, em conjunto com o gestor do equipamento, Danilo Leite, decidiram implementar um plano de divulgação online por meio das redes sociais, voltado especificamente para o lançamento das oficinas virtuais da Casa de Cultura do Butantã, que ocorreram no começo do ano de 2021. Mas para que esse plano? O objetivo do plano foi incrementar a divulgação das oficinas iniciadas em 2021 pela Casa de Cultura do Butantã através da ferramenta Stories das redes sociais Instagram e Facebook, reafirmando a importância dessas atividades para profissionais do setor cultural e para o grande público, em consonância com o compromisso do Estado de estimular e fomentar atividades artístico-culturais gratuitas e acessíveis. Então, a divulgação dessas oficinas já seria feita de toda forma pelo setor de comunicação da Secretaria de Cultura, em conjunto com o resto da equipe do equipamento. Esse plano foi um incremento à divulgação que já seria feita.
formato escolhido para essa veiculação, para a veiculação dessa divulgação, foram os stories do Instagram e do Facebook, pelo fato de eles terem uma entrega bastante direta ao público, poderem ser repostados automaticamente em ambas as redes e necessitarem de um tratamento de produção e edição relativamente mais simples em relação aos conteúdos permanentes, ou seja, as postagens que vão para o feed dos equipamentos culturais. Conta mais, conto! Os objetivos específicos estipulados para o plano foram: 1. Elaborar material audiovisual para comunicação e divulgação de artistas, oficineiras e oficineiros, de maneira que pudesse ser utilizado, que esse material audiovisual pudesse ser utilizado tanto pelo equipamento quanto pelas próprias artistas e pelos próprios artistas. E o segundo objetivo específico, estipulado a princípio, era publicar conteúdo nos stories das redes sociais do equipamento com periodicidade, dentro do tempo estipulado para o plano. Através dessa ação, o que a gente esperava? A gente esperava 3 coisas. 1. Dar visibilidade aos trabalhos das oficineiras e dos oficineiros, profissionais das artes, que são profissionais das artes, da educação e cultura, atuantes na região do Butantã, que fica na zona oeste de São Paulo. A gente também queria aumentar a adesão do público às oficinas online do equipamento e ampliar o alcance e a entrega de conteúdo das redes sociais da Casa de Cultura do Butantã de modo orgânico, ou seja, sem impulsionamento pago, que também é uma opção dentro das lógicas de marketing digital dessas redes sociais, mas a gente queria fazer no modo orgânico, sem direcionar verba para isso, Mas como isso foi feito? O plano de divulgação aconteceu, como eu falei, por 4 meses, entre março e junho de 2021, organizado nas 3 etapas clássicas aí de um projeto cultural, ou enfim, de um projeto de forma geral. A gente sabe que tem outras maneiras de organizar, um projeto, mas a nossa foi feita aqui dividindo-se a execução do projeto entre pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção rolou de 1 a 15 de março. E aí essa etapa envolveu a idealização do projeto, validação do projeto pelo gestor, organização das informações básicas dos oficineiros e oficineiras e das oficinas. E aí a gente teve a etapa de produção, que é a etapa mais longa, e a gente começou aí com a etapa 0, de 16 a 20 de março, que foi realizar o contato com as oficineiras e os oficineiros, receber os materiais, então falar com eles, perguntar se eles gostariam de participar da proposta, do plano, porque era voluntário, explicar quais eram os materiais que eu ia precisar, receber esses materiais, selecionar e organizar eles, conceber as artes gerais, dos templates e validar toda essa primeira etapa com o gestor. Depois a gente foi para a etapa 1, que foi de 23 a 27 de março, que a gente produziu as primeiras artes, que eram de imagem com texto. A gente vai ver os exemplos logo mais na frente. Que eram essas artes de imagem com texto para o evento 1, que era o lançamento, o primeiro início das oficinas, que eram das oficinas de longa duração, inclusive. E aí, depois que eu produzi essas artes, eu mandei de volta para os oficineiros, para as oficineiras, para validar as artes, para que eles a validassem e aprovassem essas artes para então poder publicar. Na etapa 2, de 30 de março a 3 de abril, a gente teve uma segunda produção das artes, dessa vez em formato de vídeos, também referente a essa oficina as oficinas de longa duração, que vão se estender aí até o final do ano. Novamente, validação das artes e publicação. Tudo isso para a gente chegar no evento 1, o que eu chamei de evento 1, que foi no dia 1º de abril, quando iniciaram essas oficinas. E aí a gente teve também, deixa eu ver se eu vou falar aqui, teve a etapa 3, que foi ao longo dessa semana em que iniciaram as oficinas, a gente teve a publicação das artes de lançamento, que foi um terceiro tipo de arte, que eram as artes do Começa Hoje, para dar aquele aviso de que elas de fato iriam iniciar. Então aí foram 3 semanas de postagem nos stories. 2 semanas anteriores ao lançamento, o início das oficinas, e 1 semana durante esse início.
Depois disso, estava prevista a análise parcial 1, entre 13 e 17 de abril, lá pelo nosso cronograma, que era quando eu ia avaliar as métricas e desempenho da divulgação das etapas 1 a 3, né, referentes ao primeiro evento, ao primeiro lançamento. Depois, na etapa 4 e na etapa 5, a gente teve uma nova produção das artes, tanto de imagem e texto, quanto de vídeos, referentes dessa vez à divulgação do evento 2, que seria o início das oficinas de curta duração, que começaram em maio, e elas teriam em torno de 3 meses, se eu não me engano. E aí também a gente fez as artes, eu fiz as artes e depois mandei para os artistas validarem, para então poder publicar. Aí o evento 2, que foi dia 3 de maio, quando teve o início dessas oficinas de curta duração, e durante os dias, na verdade nos dias 3 e 5, né, foram 2 dias, teve a publicação dessas artes de lançamento do Começa Hoje, porque eram só 2 oficinas de curta duração, né? Então, se eu não me engano, foram 18, né, que eu falei, 18 oficinas, 18 oficineiros e oficineiras que participaram dessa ação, e aí dessas 18, 16 oficinas começaram ali em abril e vão se estender até o final do ano, e 2 foram essas oficinas de curta duração que começaram em maio. Depois, né, na etapa de pós-produção, então depois desses 2 lançamentos, a gente seguiria para a análise parcial de 19 a 22 de maio, em que eu teria as métricas e desempenho da divulgação das etapas 4 a 6, né, referente ao segundo lançamento, a análise final, que seria uma análise conjunta dos dados produzidos nas análises parciais 1 e 2, e o encerramento, que estava previsto ali entre 1 e 12 do 6 para a elaboração do relatório final. E um detalhe é que os stories foram publicados sempre o mais próximo possível do horário que as oficinas seriam. Então, mesmo sendo 2 semanas antes de começar, a gente tentava publicar o story da oficina que ia ser na quarta-feira às 2 horas, para já ir criando este hábito no público, para já ir colocando essa informação também de uma forma subjetiva no público. Bom, de modo geral, na semana de lançamento a gente postou os stories do Começa Hoje, todos de manhã, para dar tempo das pessoas procurarem e acessarem as oficinas sem que ficasse muito em cima. Bom, de modo geral, as atividades ocorreram dentro dos prazos estipulados no cronograma inicial, exceto pela análise das métricas de desempenho, que acabou sendo realizada em uma única etapa por questões de otimização de tempo. A gente percebeu que seria mais interessante analisar todos os dados de uma vez do que analisar picadinho, que a gente não teria muito mais informação separada do que a gente teria junto. Também acrescentou-se, a gente também colocou nessa fase de pós-produção, a elaboração de um questionário de impacto via formulário do Google, que foi respondido pelas oficineiras e oficineiros. E aí, né, a gente falou, nossa, putz, que cronograma, né, alinhado, que interessante, evento de lançamento e tal, falando assim, né, pareceu ótimo, mas e aí, como é que ficou isso, né? Vamos ver agora alguns exemplos de como que isso aconteceu de fato. Então, começando com o primeiro exemplo, e aí eu peguei o exemplo da oficina de forró, mas ali a gente teve, válido aí para todas as outras. E aí aqui eu queria mostrar alguns conceitos envolvidos na elaboração desse material, né, sobre comunicação, marketing digital e criação artística. Então a gente vai olhar o vídeo e vai prestar atenção em algumas informaçõezinhas. Aí, será que eu consigo? Aí, parei. Então aqui, ó, alguns pontos para a gente observar durante esse vídeo, né? Em termos de criação artística, rolou aí um trabalho, uma pesquisa de identidade, né? Falando em que eu busquei aspectos, busquei alinhar aí questões e parâmetros como a paleta de cores, o estilo de cada artista, a estética que combinava mais com a temática de cada oficina, identificação com o público-alvo, e uma trilha sonora que condizesse com isso, com a temática das oficinas também. E aí, para fazer isso, os recursos audiovisuais que eu utilizei, tanto em sites como aplicativos, foram o Canva, o Filmora, o InShot e o Vidyo.
Em termos de estratégia de comunicação, a gente teve aí um cuidadinho bem grande com a adaptação da linguagem para o formato do conteúdo, então vocês vão perceber aí informações bem diretas, em tópicos e frases curtas, utilização das hashtags e menções, né, os arrobas, das oficinas, das artistas, e a utilização de legendas. Isso porque a maior parte das pessoas assiste aos conteúdos, aos stories sem som. Então a legenda aumenta não só o alcance, como também torna o conteúdo mais acessível, inclusive para pessoas surdas. Então a gente tinha as duas opções. A gente tinha uma trilha sonora que às vezes engaja mais, porque você vê lá no story lá em cima falando, olha só, tá tocando essa música, e às vezes você clica lá para liberar o som, para ouvir a música, e de repente você se entretém com a música, gosta e fica, vai procurar. Quanto para galera que não tinha por qualquer motivo acesso ou disponibilidade para acessar esse recurso da trilha sonora, a gente também tinha uma legenda aí junto com as demais informações escritas. Aqui eu coloquei tudo como um vídeo só, mas aí a gente vai vendo que na primeira semana os stories eram em formato de foto, que ficavam ali de imagem, né, com texto, que ficavam ali 15 segundinhos, e depois a gente fez algumas animaçõezinhas também e um vídeo final. Então vamos dar uma olhada. Ele veio do fundo do quintal, hoje é maior dos palhações. Tá valendo milhões, tá valendo milhões, tá valendo milhões, forró tá valendo milhões. Tá do jeito que o velho pai gostava, do jeito que o velho pai queria. Pra quem não acreditava que o forró explodia. Eles vão por todo mundo e hoje eu tenho. Então, na primeira semana, eu foquei em apresentar a oficineira. Na segunda semana, a gente apresentou a oficina em si, sobre o que ela ia tratar, quais eram os pontos importantes. E na terceira semana, na primeira e na segunda, desculpa, na primeira semana a gente fez a apresentação da artista e da oficina. Na segunda semana a gente fez esse vídeo com as próprias artistas falando, e aí eu só coloquei a legenda. Todas essas informações foram eles e elas que me passaram, eu só adaptei para o formato. Para ir na terceira semana a gente já colocar o hoje, né? E foi isso. Agora a gente vai ver um segundo exemplo que eu trouxe, que é a oficina de tear emprego. E aí aqui o ponto de atenção é a adaptação dos conteúdos ao perfil de cada artista envolvida. Então, só para a gente acompanhar aqui. Como eu falei, né, um dos materiais solicitados foi um vídeo curto se apresentando, que pode parecer super corriqueiro para quem está acostumado com rede social, para quem está acostumado com mídia, né? Mas muitas pessoas não têm familiaridade com redes sociais, tão pouco ficam confortáveis gravando a si mesmas, falando e tudo mais. Por isso, também parte do processo envolveu pensar em conjunto com elas e eles alternativas que fossem confortáveis.
sem abrir mão da identidade do projeto. Então, é sempre importante pensar em tecnologia e comunicação, e marketing digital e tudo mais, mas também trazer isso aliado à empatia, à inclusão e respeito à diversidade. Então, não é porque a pessoa dá uma oficina pelo Facebook que ela estava confortável em fazer um story. E não é por isso que ela não ia ter a sua divulgação. Então, aqui nesse caso, conversando com a dona Beth, que é a oficineira que dá aula de tear, né? Ela me passou algumas imagens que ela tinha, várias imagens do trabalho dela que é incrível, e aí eu usei um programinha, né, o Filmora, para fazer uma animaçãozinha com algumas imagens. Também selecionei uma trilha sonora e a gente fez um videozinho de apresentação que não era ela falando, mas era sobre ela, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui como ficou. Aí, o terceiro exemplo que eu trouxe foram, além de divulgar, o terceiro exemplo que eu trouxe foi, né, não tinha um plural a mais aí. Além de divulgar as oficinas e artistas, também houve a criação de material instrutivo e informativo sobre como acessar as oficinas, né? Então a gente também soltou esses stories de como participar, né? Com um roteirinho e um lugar e um espaço para fazer perguntas, tirar dúvidas e tudo mais com os nossos contatos. Esse cuidado foi muito importante, tanto para auxiliar quem não tem muita familiaridade com o uso das redes sociais, quanto para quem tem facilidade, mas utiliza principalmente o Instagram. E as oficinas estavam pelo Facebook, né? Então, como chegar do Instagram até o Facebook? Por mais que elas também estivessem divulgadas, né? Os stories também estavam sendo repostados automaticamente no Facebook. E um exemplo 4 foram os stories interativos. Isso foi uma tentativa, né? Um piloto que a gente fez com algumas enquetes aí, perguntinhas, utilizando as próprias ferramentas disponibilizadas pela plataforma do Instagram, de uma maneira mais descontraída, né? Já pus minha cara lá para jogo e tal, de um jeito mais brincalhão, mais próximo, para ver como é que ia rolar esse engajamento, para ver como é que ia rolar essa interação. E aí o que a gente observou foi uma adesão muito baixa do público a essas interações, né? Quase ninguém respondeu, quase ninguém interagiu. E aí isso indica um perfil de público que ou não está familiarizado com essas funcionalidades da plataforma, das redes, ou que apenas não fica tanto tempo nelas interagindo. Então as pessoas não sabiam interagir, elas não queriam interagir. De toda forma, foi importante ter fazer esse teste, porque, né, caso o plano fosse levado adiante, esse tipo de análise super simples, que é super simples, mas traz pontos de partida super interessantes para definir estratégias de divulgação e de produção de conteúdo. Tanto se a proposta fosse adaptar a divulgação para o público, quanto influenciar e diversificar o perfil do público. Então, tanto se a gente quisesse continuar focando numa galera que não interagia, quanto se a gente quisesse trazer uma galera que interagia, né? Então, seria algo importante caso a gente fosse levar adiante o plano. Mas e aí? Será que funcionou? A gente fez várias coisas aí, mostrou um cronograma, vários exemplos e tal. Mas e aí? Será que funcionou? Então, como citado anteriormente, o impacto do plano de divulgação foi avaliado de duas maneiras, né, mediante duas ferramentas. Então, a gente fez a análise direta das métricas de alcance das divulgações fornecidas pelo Facebook e também fez um questionário via Google Forms, que foi respondido também voluntariamente pelas oficineiras e oficineiros. Então, partindo para a primeira ferramenta, né, para o primeiro método aí, que a gente teve para mensurar o impacto dessas atividades, que foi a análise das métricas das redes sociais. E aí, cara, vai vir um negócio muito louco. Então, vamos lá. Após a conclusão das duas etapas de divulgação, foram avaliadas as métricas e as estatísticas que foram fornecidas automaticamente pelo Facebook, né? Dentro do Facebook Studio, você já tem essas métricas ali.
Não foram utilizadas diretamente as métricas do Instagram, porque quando a ação aconteceu, a conta do Instagram do equipamento ainda não estava configurada como profissional, então ela não fornecia esses dados de análise. Mas a conta do Facebook, como está configurada para repostar automaticamente todos os conteúdos do Instagram, os dados de um são perfeitamente concretos e fidedignos para avaliar esse impacto das duas plataformas, porque o que acontecia em um acontecia no outro. Pausa agora para o momento dicionário da blogueirinha jovem monitora, para a gente entender aí nas próximas, quando vierem as próximas informações, do que a gente está falando quando a gente for analisar essas métricas, o que são essas métricas, né? As métricas, os números, né, que o Facebook dá, os parâmetros que o Facebook dá para a gente são pessoas alcançadas, que é o número de pessoas que viram o conteúdo pelo menos uma vez. O alcance das pessoas é diferente das impressões, que podem incluir várias visualizações do conteúdo pelas mesmas pessoas. É uma métrica estimada. Veio aí uns errinhos de ortografia, mas tudo bem. O segundo parâmetro são novos seguidores, que é o número de pessoas que seguiram a página em um determinado período. E as pessoas que deixaram de seguir, então o número de pessoas que deixaram de seguir a página em um determinado período. E o engajamento, que é o número de vezes que as pessoas se engajaram com as publicações por meio de reações, comentários, compartilhamentos e cliques. Essas métricas eu extraí lá do Facebook Business, acessado nesse dia aí que vocês estão vendo. Ok. Voltando à análise. Bora lá. Então, esse é o carão, né, o jeitão de como o Facebook fornece aí os dados pra gente. Então, primeiro a gente olha aqui os dados referentes ao período total das duas etapas. Então, esse é um gráfico, né, são os dados aí de março a maio. Então, a gente tem aí 108 mil pessoas alcançadas, 716 seguidores e 16,7 mil de engajamento, né? Mas mais interessante do que a gente olhar os números, vamos pela informação visual. Então, aqui a gente está vendo que tanto pessoas alcançadas, atividades dos seguidores e engajamento tem esse pico aqui, que é em março, que é entre março e abril, né? Beleza. Então, guarda essa informação, guarda essa imagem. Daí, agora, a gente vai dar um zoom. E a gente vai olhar um por um. Então, ó, aqui primeiro a gente tem os dados referentes à primeira etapa de divulgação, março a abril. Beleza, tá aqui, ó, o nosso pico. E aqui, ó, não dá para ler super bem, mas dá para ver que tem as informações em verdinho. Isso indica um crescimento. Ok. E aqui, os dados referentes à segunda etapa, que, olha só, também tem esse pico, mas aqui, ó, tá vendo que essas informações aqui, ó, estão em vermelhinho, que estão dizendo sobre um decréscimo, né? Mas, se a gente viu lá no primeiro, quando dava para ver os dois gráficos, aliás, no primeiro gráfico que a gente conseguia ver o período todo, só tinha um pico, né? Então, como é que agora, vendo o primeiro e o segundo, a gente tem dois? Vamos lá? Agora, mais um pouquinho, uma última brincadeira, ó. Eu tirei aqui as escalas para a gente olhar só a imagem, né? Então, isso não é um dado estatístico de fato, ele é só uma curva, só um desenho agora, mas eu sobrepus, né? Mantendo a escala de tempo, só que tirando essa informação do crescimento, né? Da vertical. E aí a gente olha aqui e fala, mas tem os dois picos. Tem um no primeiro evento e um no segundo evento, mas como assim? Né? Lá quando a gente vê o gráfico juntinho, o gráfico que o Facebook dá não aparece, e aqui quando a gente vê separado aparece. O que isso quer dizer? Agora explica o que isso quer dizer, moça. O que isso quer dizer, Brasil? A observação dos gráficos evidencia o aumento desses parâmetros de alcance e engajamento nos períodos correspondentes à primeira e à segunda etapa do plano de divulgação. Mas quando a gente analisa em conjunto, os dados não evidenciam o referido aumento nos dois períodos, só o pico da primeira etapa, que foi o que eu disse. Quando a gente observa em maior detalhe, tanto separado quanto sobreposto, fica evidente esse aumento dos parâmetros em questão também na segunda etapa. Então, só reforçando aquilo que eu já disse. Ou seja, as divulgações da primeira etapa alcançaram resultados em proporção muito maiores. Por quê? Porque elas envolveram uma maior quantidade de postagens com uma maior frequência de postagem por mais dias. A gente tinha um volume maior de dados, né? Eram mais oficinas, mais stories, mais postagens, mais dias.
Então, mesmo que as divulgações da segunda etapa tenham representado também um acréscimo, quando a gente compara uma com a outra, na mesma escala de valores, a leitura relativa é de que teve um decréscimo, porque de fato tinha menos dados, menos informações e menos postagens da segunda etapa em relação à primeira. Então, a análise geral entende isso como um decréscimo, por isso que tinha aquele vermelhinho lá, falando que caiu. Mas em termos absolutos, as duas foram um pico de engajamento, só que de uma em relação à outra foi um decréscimo. Sacou? Mais ou menos? Digo mais, mesmo concentrada nos stories, essa ação influenciou significativamente os parâmetros gerais das páginas da Casa de Cultura. Então a gente viu lá os picos acontecendo, ainda que com essas relativizações, mas assim, é muito evidente das imagens como teve um crescimento dos parâmetros de engajamento nesses momentos em que a gente teve as divulgações das oficinas. Imagina então o impacto que podia ter causado um plano de divulgação que contasse de fato com recursos, né, humanos, tecnológicos, materiais, em geral, para explorar os outros formatos que a plataforma disponibiliza, com consistência e com regularidade. Então, se só além das postagens no feed, a gente adicionou os stories, imagina se a gente colocasse isso em 2 momentos pontuais, né, ou ali em torno de 4 meses, imagina se a gente conseguisse colocar isso para rodar com mais diversidade de formato mais constantemente. Vou falar sobre isso ainda também, mas aguarda essa informação. Ufa, é isso, né? Passou aqui o momento pesquisa Datafolha indica, né? Gráficos e números e parâmetros, tananã. Vamos aqui para um outro aspecto de mensurar que também é muito importante para ver esse impacto, que foi ouvir as artistas, os artistas, as oficineiras, os oficineiros. Então, eu fiz um formulário simplesinho, que eram 2 questões de múltipla escolha, que era como você avalia a ação de divulgação realizada e como você avalia a relevância dessa ação para o alcance de público da sua oficina, e tinha um espaço livre para comentários. Então, aqui a gente consegue ver, foram 14 respostas, então também já demonstra uma adesão bem importante da disponibilidade dessas pessoas em responder o formulário, né? Então, das 18 pessoas que participaram, 14 responderam o formulário e foi uma maioria, na grande maioria, avaliaram tanto a ação como a relevância da ação como ótima, né? Com ali depois seguido de boa, regular, e a gente não teve nenhuma porcentagem aqui pelo gráfico de ruim ou nada relevante. E aí aqui a gente tem alguns comentários que eu acho que não preciso ler todos, né? Mas a gente deixou aqui desde vários. Eu coloquei todos na íntegra, tá? Então, desde parabéns pelo trabalho, obrigado. Questões importantes também, eu acho que a divulgação devia ser constante, também é interessante ter esse espaço para eles e elas falarem o que eles precisam, né? Como eles gostariam que o trabalho fosse divulgado, né? Falando também que vale a pena a divulgação durante o início da oficina, né, com mais periodicidade antes, né. Teve aqui um comentário falando que, pelo que a pessoa notou, a divulgação foi feita pelo Instagram, e aí, bom, ela não viu muito Facebook, né, porque estava lá também, então, mais uma vez, gente, não é porque os oficineiros, os artistas usam as ferramentas que eles têm que saber tudo, têm que saber como funciona os stories, têm que saber como que funciona essa parte de divulgação e de marketing. Não é assim que todo mundo precisa saber tudo só porque a gente está no digital, só porque a gente está no virtual. Então, depois chamei também essa pessoa para conversar e expliquei como é que tinha acontecido. Aqui a gente tem mais alguns comentários, né? Tem um comentário, deixa eu ver aqui. Beleza? Aqui, ó, tem o comentário da Dona Beth, que foi para quem eu fiz o videozinho, né? Ela falou, foi maravilhosa a divulgação, ajudou muito através da divulgação, consegui chamar a atenção de muitas pessoas. Gratidão, Jéssica, muito obrigada. E tem o comentário também da oficineira, que eu mostrei outro exemplo, que é da Mari Queiroz, do Forró. E aí, para a Mari, ó, foi a primeira vez dela como oficineira na Casa de Cultura, então ela não tinha um público conquistado ainda, né, porque muitas oficinas vieram do presencial, mas não todas, né, algumas não vieram.
Então a divulgação, ela disse que a divulgação ajudou a conseguir participantes para o grupo do Facebook, e que foi muito importante para ela que não dependesse só dela essa divulgação, né? Que a divulgação que a gente fez toda a diferença de fato. E aí o comentário da Sônia também, né, da Shahira, que é da dança do ventre e dança cigana, que nesse momento em que a gente tem que ficar em casa, usar as plataformas é a melhor forma de levarmos as aulas aos nossos alunos, e com o trabalho realizado pela Jéssica foi fundamental para que as pessoas pudessem acessar esse canal. Que reitera aquela nossa motivação inicial lá do começo, do pra que a gente estava fazendo isso, né? Então esses feedbacks também são muito importantes. E aí, como a gente diz, né, na cultura popular, o tempo é espiral, então não se trata de início, meio e fim, mas de início, meio e início. Então, bora retomar os resultados que a gente esperava alcançar lá no início do projeto, quando a gente começou a elaborar. Então, a gente queria, primeiro, aumentar a adesão do público às oficinas online do equipamento e ampliar o alcance e entrega de conteúdo das redes sociais. Então, pela análise lá da Datafolha, lá que a gente fez com os gráficos das métricas, é possível afirmar que, de maneira geral, dentro dos recursos que a gente tinha, do tempo que a gente tinha, o plano de divulgação implementado cumpriu o objetivo de aumentar, a expectativa de aumentar a visibilidade através do uso das redes sociais, das atividades da Casa de Cultura, em especial dessas oficinas, né, que iniciaram em 2021. E a gente consegue perceber isso levando em consideração a observação dos parâmetros de alcance e engajamento das redes sociais. A segunda coisa que a gente queria era o quê? Dar visibilidade aos trabalhos dessas pessoas, oficineiras e oficineiros, profissionais das artes, educação e cultura atuantes na região do Butantã. E as respostas obtidas pelo questionário de impacto evidenciam a adesão, a recepção positiva e a importância sentida pelas artistas e pelos artistas que colaboraram com o projeto em relação a esses aspectos que a gente estabeleceu a princípio. Além dos resultados comprovados, é muito importante também, eu ressalto super a importância de ações como essa para a articulação territorial e para o estreitamento das relações interpessoais entre os colaboradores e colaboradoras dos equipamentos também. Então, muitos eu não conhecia e eu passei a conhecer, muitos eu conheci melhor, muitos não me conheciam, muitas e muitas não me conheciam, passaram a conhecer melhor. A gente gerou esses materiais que eles puderam usar, eles e elas vão poder usar depois também, né, para divulgar os seus próprios trabalhos. Então, foi um material que foi disponibilizado também, especial para quem pediu e tudo mais, nas próprias redes deles, nos próprios canais, teve gente que divulgou no WhatsApp e tal. Então a gente teve uma resposta bastante positiva, uma interação bastante positiva, de se sentirem acolhidas e acolhidos também, né? E quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de algo que também está nessa dimensão do humano, do sensível, não só do número, da métrica, né, do alcance, do engajamento, mas nessas relações que se fortaleceram ainda que nesse momento, e principalmente nesse momento virtual, pandêmico, distante que a gente vive, né? Então, para fechar aqui a nossa roda, eu queria dizer algumas coisinhas para a gente começar a encerrar, que é super importante afirmar que para alcançar resultados cada vez mais efetivos, né, para além dessa ação pontual que eu fiz, dentro do que me era possível fazer, de fato é necessário que haja um plano de divulgação que envolva postagens de conteúdos diversificadas, frequentes e constantes, vinculadas a essa análise também constante de interações e alcance de público. Então a gente precisa estar sempre com o olho no peixe e outro no gato, vendo o que está funcionando, vendo o que não está funcionando, entendendo como é que o público reage a isso, entendendo como é que ele se comporta, o que a gente quer e mais. Mas a gente sabe que essa estratégia, que tudo isso implica um volume enorme de tempo e trabalho e que isso é impraticável de ser executado de maneira centralizada. Então não dá para esperar que o setor de comunicação da Secretaria do Núcleo das Casas dê conta de fazer isso para cada um dos nossos equipamentos, né? Com essa frequência que a rede social exige, com esse cuidado que a rede social exige, com esse direcionamento do marketing digital, né? Não é só fazer mais história, fazer mais conteúdo, né? Então, tudo isso sinaliza uma demanda urgente dos equipamentos públicos por um quadro mais amplo de profissionais, sejam funcionárias e funcionários ou jovens monitoras e monitores, dentro desses programas de formação, que tenham capacitação e direcionamento para esse tipo de atividade. Então, a gente viu que eu fiz
É algo que foi consideravelmente simples por um curto período de tempo, mas que já demandou um planejamento, um trabalho super extenso, assim, isso é toda uma área de conhecimento. Não dá para, tipo, não vai funcionar efetivamente mesmo se a gente colocar ali para as pessoas para fazerem isso e mais um monte de coisa. Precisa ter gente capacitada e direcionada para esse tipo de atividade. E essa demanda não é uma exclusividade do virtual, mas agora vai acabar a pandemia, vai voltar para o presencial e tá tudo bem, e aí não precisa mais. Não. Essa demanda vai permanecer, inclusive, quando as atividades voltarem integralmente ao modo presencial. Sabe-se lá quando isso vai poder acontecer de uma maneira segura, mas se acontecer, quando acontecer, vai continuar precisando. Porque, independente do formato de distribuição, as redes sociais, para o bem ou para o mal, configuram-se hoje como ferramentas de divulgação consideravelmente acessíveis, tanto em termos de alcance de público quanto de aporte financeiro, né? Então, ali até determinado momento é gratuito e chega em bastante gente, com todos os filtros sociais e tudo mais que a gente sabe que tem. Mas assim, e também é isso, não é só isso que vai adiantar, não é só isso que vai funcionar, é uma forma. Como várias outras estratégias de divulgação, como várias outras demandas que os equipamentos têm. Mas é algo importante que precisa ser levado em consideração como um setor, como uma demanda em si, né? E é isso, gente. Queria agradecer aí todos os envolvidos, os oficineiros, as oficineiras que participaram, o meu gestor, Danilo Leite, a Juliana Balduino, minha agente de formação, ao Fernando Cartago, que também me deu super apoio para levar isso adiante. Estão aqui os meus contatos. Essa foto linda e maravilhosa é uma foto de uma ação que eu fiz ainda no presencial, lá na Casa de Cultura, que era o Forró na Casa. Que eu fiz não só a produção, mas eu também dei aula voluntariamente, né, que é a minha outra face, né, além de produtora em formação e jovem monitora, eu sou artista da dança e professora de dança também, da cultura popular, né, das danças brasileiras, em especial das matrizes do forró. Então essa sou eu in situ também, no lugar que eu gosto e tenho saudade, que é o salão da casa, com as pessoas, com o forró, com a dança, com o movimento. E essa foto é do Pedro, né? Do Pedro Fernandes, que foi ingressante comigo na primeira etapa do projeto e que agora está em outro equipamento, né? Como continuista. E apesar, né, de todas as questões, as dificuldades, apesar de ter sido um plano de intervenção, né? Um PIAC voltado aí para divulgação e social media, eu sempre tenho na memória e muitas vezes, inclusive nos meus piores dias, o motivador são essas lembranças aí, ó, e pensar que eu segurei a onda para poder estar com esse sorrisão de novo e com essa galera com esse sorrisão de novo. E nos próximos encontros, né? Porque a minha passagem aqui pelo Jovem Monitor e pela casa também já está se encerrando. Mas é isso, eu levo esse sorrisão e o esperançar ativo, né? Como diz Paulo Freire, o esperançar enquanto ação para os próximos caminhos que virão. Então, gratidão e axé. É isso. Eu sou Jéssica Marias e estão aqui os meus contatos. Até!